Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Eu quero saudar a todos e a todas com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa paz nessa noite possa invadir a sua casa, possa invadir o seu coração, possa invadir a sua vida, possa nos tomar nessa noite de uma maneira muito especial, de forma que após o término deste culto, eu e você possamos estar melhor do que agora, melhor do que este momento inicial no qual nós nos reunimos, eu e você, eu e a sua família, eu e a minha família aqui, para celebrarmos mais uma vez a morte, mas também a ressurreição de Jesus Cristo, trazendo à memória a ceia do Senhor. É motivo de festa, é motivo de alegria, por isso eu e você nos reunimos nessa noite. E eu quero convidar a você a celebrar nessa noite, a celebrar com alegria, a celebrar com júbilo ao Senhor, porque Ele é um Deus que não está entre os mortos, mas Ele vive, Ele ressuscitou, e por isso nessa noite, noite de Santa Ceia, eu e você podemos também celebrar a esse Deus que é Deus vivo, Deus entre nós, Emanuel. Por isso, nesta hora, eu quero convidar você que aí está na sua casa, junto com a sua família, a abrir a sua Bíblia neste momento inicial, no qual começamos o nosso culto, no Salmo de número 115. Eu quero ler com você este Salmo de número 115. Nós vamos ler dos versos 9 ao 18. Salmo de número 115, versos de número 9 ao 18. Todos acharam? Todos acharam? Então vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim, a partir do verso 9: Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Mas nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Amém e amém. Este salmo é um salmo muito bonito, mas também muito interessante, porque ele nos aponta a universalidade da salvação. A salvação que não é só para o povo da aliança do Antigo Testamento, o povo de Israel, não é só para a casa de Arão, os primeiros descendentes do primeiro sumo sacerdote, mas ele diz também a todos que confiam no Senhor. Ele diz: a casa de Israel, a casa de Arão, o Senhor é seu amparo e o seu escudo. Mas ele também diz para você
que não é dessa linhagem, mas que também é povo de Deus, porque você o reconheceu como Senhor, porque você o reconheceu como Salvador, porque você agora confia nele. Ele diz para você também nessa noite: Ele é o seu amparo, Ele é o seu escudo. E ele aqui, o salmista, ele diz: o Senhor é aquele que te abençoa, aquele que te abençoa mais e mais, não só a casa de Israel, não só a casa de Arão, mas a você, a sua casa, a sua família, aqueles que têm se dobrado os joelhos diante desse Deus vivo. A você, ele diz nessa noite: você é bendito de meu Pai, você é bendito de Deus, você é benquisto por Deus, você é objeto deste grande amor de Deus nessa noite. Por isso o salmista nessa noite, ele te convida, a você que não está morto, mas que está vivo no Senhor, a louvar a Ele, a bendizer a Ele, a festejar com Ele, a participar desta mesa com Ele. Eu e você somos convidados nessa noite a sentarmos na mesa do Pai, a bendizermos o seu nome, a exaltarmos a Ele, porque não estamos mortos, mas estamos vivos, não porque pertencemos à casa de Israel ou alguma linhagem sacerdotal, mas porque Ele nos chamou a todos os povos gentios, pequenos e grandes. Ele te chama nessa noite, e eu te convido a você também nessa noite a louvar ao Senhor. Eu também te convido a você nessa noite a se prostrar ao Senhor. Eu também te convido a você nessa noite a participar dessa mesa gloriosa, da mesa do Senhor, da Santa Ceia do Senhor. Eu te convido nessa noite. Por isso, neste momento, eu quero, antes da gente iniciar o nosso louvor, iniciar a nossa adoração, eu quero convidar a você, nesta hora, a orar comigo, a se entregar ao Senhor, a se prostrar diante desse Deus que merece toda a honra e toda a glória. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Sua presença e queremos, Senhor, nesta hora, bendizer o Teu nome santo. Queremos nessa hora exaltar o Senhor, queremos nessa hora glorificar ao Senhor e dizer, ó Pai, que nós Te amamos, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor, ó meu Deus, é o nosso libertador. Por isso, nessa noite, Senhor, nos encha de paz. Tu és o nosso amparo, Tu és o nosso escudo, Tu és, Senhor, ó meu Deus, o nosso Deus, Senhor. Ó Deus vivo, nós pedimos a Ti, visita os Teus filhos nas suas casas, visita cada um nessa noite, toca no seu coração, toca na sua vida, toca na sua alma, muda o seu ser, muda o seu semblante, levanta, Senhor. Senhor, nós pedimos a Ti a Tua bênção e a Tua graça, nós pedimos a Ti, Senhor, seja com o Teu povo, aqueles que são benditos do Senhor, aqueles que são chamados pelo Senhor. Senhor, ó Pai, se faz presente neste culto, se faz presente na casa dos Teus filhos, Senhor, e nos abençoa nessa noite, noite de comunhão, noite de ceia, noite de memorial, noite no qual o Senhor já se faz presente em nosso meio. Por isso, meu Pai,
nós oramos a Ti nesta noite e rogamos as Tuas bênçãos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre todo o Seu povo. Amém, amém e amém. Agora, amados, em posse dessa bênção, dessa presença gloriosa do Senhor, eu te convido a louvar o Seu nome. Eu te convido agora a abrir o seu coração, a fechar os seus olhos, abrir a sua boca e agora exaltar esse Deus que é digno de adoração. Louvemos ao Senhor. Amém. Nós temos que adorar ao Senhor. É o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. É o nosso Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos, Senhor, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos
Graça e paz, amado irmão e irmã, louvamos a Deus por mais este culto, onde nós temos também a oportunidade de adorar ao Senhor, mas também nessa noite a oportunidade de podermos nos confessar os nossos pecados. Por isso, neste momento de confissão, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6. Convido a você a ler os versos de número 10 a 18 e o verso de número 24. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, os versos de 10 a 18 e, por último, o verso de número 24. Os irmãos que também têm o seu inário evangélico, como eu aqui, o inário evangélico, este texto também se encontra na nossa antífona de número 47, que tem por título A Armadura de Deus. Mas os irmãos que não têm o inário em mãos podem acompanhar através do texto de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versos 10 a 18 e 24. Diz assim o texto para nós: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firme e cingido com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O último verso agora, o verso 24. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Palavra de Deus, palavra de confissão para as nossas vidas nessa noite. Esse texto de Paulo é um texto que fala sobre sermos fortalecidos no Senhor. É um texto que fala de fortalecimento. É um texto que chama a minha atenção, chama a sua atenção, porque Paulo fala que este fortalecimento é algo que tem que ser diário, é algo que tem que ser constante em nossas vidas. Por isso ele vai dizer que em todo tempo, eu e você devemos estar orando, suplicando ao Senhor. Ele diz para nós que também, em todo o tempo, a nossa luta não vai ser contra o sangue, não vai ser contra a carne, mas sim contra as forças espirituais do mal que estão nas regiões celestes, e aí toda a hierarquia do mal que tem como o príncipe deste mundo Satanás. Toda essa hierarquia do mal, essas potestades, esses principados que andam ao redor do crente. E aí Paulo vai nos dar uma dica como você deve resistir, como você deve vencer, como você deve ser fortalecido diariamente. E é um texto conhecido porque ele vai dizer que a gente deve vestir ou procurar
se vestir da armadura de Deus. Ele diz aí, é algo, né, que nós sabemos, algo que nós já estudamos, né? Ele vai falar sobre a couraça da justiça, ele vai falar sobre calçar os pés, né, no evangelho da paz, ele vai falar da gente ter na nossa mão o escudo da fé, ele vai falar para colocarmos o capacete da salvação. Mas nessa noite eu quero me deter nos versos de número 11 e 13, porque ele vai dizer assim: vocês devem fazer isso, vocês devem se revestir da armadura de Deus, e aí o verso 11, para que você possa resistir toda cilada do diabo, a toda a cilada do diabo. Em algumas traduções está dizendo que nós devemos nos revestir dessa armadura para resistirmos a todas as tentações do diabo. E quais são essas tentações do diabo? São tentações materiais, tentações financeiras. Também ele vai dizer quais são as outras tentações, as tentações aí do físico, do sentido físico, tentações sexuais. Vai dizer também as tentações do lado das emoções, o amor, o ódio, o perdão. Vai dizer que o diabo e todos os príncipes deste mundo, toda essa hierarquia do mal, está a preparar ciladas para que eu e você venhamos a cair. Mas Paulo também vai dizer no verso 13, revestível dessa armadura, de toda a armadura de Deus, para que você resista ao dia mau. Sabe aquele dia no qual nós acordamos e parece que só chega informação ruim? Sabe aquele dia que parece que o universo inteiro se levanta num complô contra você? É isso o dia mau que Paulo está falando. É aquele dia no qual que só chega informações ruins. E Paulo vai falar, você tem que se revestir da armadura de Deus para você, diante desse dia, permanecer inabalável na fé. Mas aí você vai me dizer, pastor, e o que isso tem a ver com a palavra de confissão? Tem a ver, meu irmão, minha irmã, porque em algumas situações da nossa vida, nós nos esquecemos de revestir dessa armadura de Deus. Nós nos esquecemos de estarmos orando constantemente. Nós nos esquecemos de estar vigiando constantemente. Nós esquecemos de estar suplicando a Deus o escape no momento da cilada do diabo, no momento das tentações materiais, das tentações físicas, carnais, sexuais, das tentações de nossos sentimentos de ódio, de rancor, de falta de perdão. E aí nós nos deixamos levar e caímos na cilada. Deixamos aí de vestir a couraça da justiça, o capacete da salvação. Nós deixamos aí de pegar o escudo da fé e resistir aos dardos de Satanás e caímos. E no dia mau também, como nós estamos vivendo aí com várias informações, e de vez de nos aí suportar o dia mau de uma forma inabalável, parece que com o nosso escudo da fé nós vamos nos diminuindo, até nos colocarmos no chão e nos vermos totalmente vencidos pelo dia mau. Por isso, neste momento, que é um momento meu e seu de confissão, porque você sabe aonde você caiu, você sabe em qual cilada você vacilou, você sabe aonde você escorregou, você sabe a palavra que você falou, o sentimento que você guardou, você sabe aquele dia mau que você não resistiu e se jogou na lona, se jogou no chão. Você sabe
o dia que você esqueceu de se revestir dessa armadura. Por isso eu quero que você traga à memória nessa hora e que você, diante de Deus, neste momento de confissão, eu e você possamos rogar a Deus o nosso perdão. Perdão a esse Deus que é Pai, que é misericordioso, que está disposto a ir mais uma vez nos perdoar, nos levantar, nos revestir dessa armadura para que nós, como guerreiros na fé, forjados na fé, possamos enfrentar as ciladas do inimigo, enfrentar o dia mau em Cristo Jesus. Eu convido você agora a curvar a sua cabeça e juntos a orarmos ao Senhor nosso Deus, confessando os nossos pecados. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós humildemente, Senhor, fechamos os nossos olhos, curvamos a nossa cabeça, nos ajoelhamos diante dos Teus pés e queremos agora trazer à memória, Senhor, o dia que fracassamos, a hora que fracassamos. Ó Pai, seja o segundo atrás, seja o minuto atrás, seja a hora atrás, seja o dia que passou. Pai, nós queremos aqui pedir perdão, Senhor, porque deixamos de nos revestir da armadura do Senhor. Deixamos, ó Pai, ser levados, ó Deus, pelas ciladas do inimigo. Deixamos ser levados pelo dia mau. Por isso, ó Pai, nesta hora, ó Senhor, queremos nos prostrar aos pés da cruz e, Senhor, nos agarrarmos nessa cruz, nos agarrarmos no sacrifício de Cristo, Senhor, e pedir a Ti, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões e nos levanta, ó Pai, pela graça, pela misericórdia, pelo Seu amor, nos reveste-nos dessa armadura, nos dê estratégias para vencer o dia mau. Ó Pai, para que juntos, enquanto igreja, possamos ser vitoriosos, para que juntos, enquanto igreja, as portas do inferno não venham prevalecer contra nós. Ó Pai, reveste o Teu povo com o Teu poder, reveste a Tua igreja com a Tua armadura, reveste-nos, Senhor, e nos levanta, Senhor, fortes, fortalecidos no Senhor, ó Pai. Dai-nos estratégias, abre os nossos olhos, ó Pai, para que possamos orar e vigiar e orar a cada instante, Senhor. Pai, é o nosso pedido, é a nossa oração nesta hora, em Cristo Jesus. Perdoa os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém e amém. E a palavra de esperança se encontra nesse verso 24 que diz: a graça seja com todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Se você ama sinceramente e se você, nesta oração, sinceramente também pediu a Deus o perdão dos seus pecados, levante agora, pela fé, com toda a armadura de Deus e vença as ciladas do inimigo, vença o dia mau, porque Cristo está contigo. Cristo está com a sua igreja. Cristo está conosco e a vitória é certa naqueles que esperam e confiam no Senhor. Por isso, nesse momento agora, em posse deste perdão maravilhoso, deste amor maravilhoso, louve ao Senhor com todo o seu coração, com todo o seu ser. Amém. Nesse momento de Santa Ceia, abre o teu coração para o Senhor e adora Ele. Sinta-se na casa de Deus, sinta-se adorando ao Senhor. Ele está aqui, aleluia. Oh Deus, meu Deus. Quando
e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste em meu favor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Deus de ontem, o Deus de hoje e de eternamente é o Senhor. Aleluia. Quando não posso te ouvir, ó Deus, e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste em meu favor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus que derramou a sua glória em Israel, que por amor abriu o mar, parou o sol. Sei que farás o mesmo em meu favor, Deus. Lembra, Senhor, juraste em meu favor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Oh, Senhor, Tu és o mesmo Deus, o Deus que curou no passado, que cura no presente, que cura hoje, que cura agora nesse instante a tua vida, essa depressão, esse mal que está sobre ti, essa angústia que não sai do peito. Deus está tirando neste momento, Deus está arrancando do teu peito toda mágoa, toda dor. Esse é o Deus do impossível, é o Deus de hoje
tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda fará, Pai. Muito obrigado. Nós te amamos, Senhor. Aleluia. Amém, Deus. Olá, uma boa noite a todos. Eu saúdo os irmãos e as irmãs na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, é muito bom estar aqui de novo, podendo trazer a palavra do Senhor para que possa edificar as nossas vidas, né? Hoje é um culto especial, culto de ceia, né? Onde nós temos a oportunidade de renovar a nossa aliança, renovar os nossos propósitos diante de Deus. E que nós possamos hoje juntos, né, renovar essa aliança, renovar esse propósito, ouvir a mensagem que Ele tem para os nossos corações. E por isso eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 7. 2 Reis, capítulo 7. O livro de Reis ali fica entre os livros de Samuel e os livros de Crônicas. É bem facinho de achar, são 2 livros, 1 Reis, 2 Reis, e nós leremos os de 2 Reis, capítulo 7. Amém? 2 Reis, capítulo 7. Vamos dar início à leitura? Então diz assim a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 7. Então Eliseu disse: ouço a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. Porém o capitão, em cujo braço do rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? O profeta respondeu: eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matares, apenas morreremos. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram às eminências do arraial, eis que lá não havia ninguém, porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos, e um ruído de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e deixando o arraial como estava, fugiram para salvar sua vida. Assim, quando os leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam. Depois levaram dali a prata, ouro e roupas. Então se foram e esconderam tudo. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também levaram o que havia e esconderam. Então disseram uns aos outros: não é certo o que estamos fazendo. Esse dia é um dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperamos até a luz do amanhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora anunciar isso no Palácio Real. Assim eles foram e gritaram para os porteiros da cidade, anunciando o seguinte: fomos ao arraial dos sírios, e lá não vimos nem ouvimos ninguém. Encontramos apenas cavalos e jumentos amarrados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritavam e fizeram anunciar a notícia no interior do Palácio Real. O rei se levantou de noite e disse aos seus servos: deixem que eu explique a vocês o que os sírios nos fizeram. Eles sabem que nós estamos famintos,
Por isso saíram do arraial e se esconderam no campo. Passando assim, quando eles saírem da cidade, nós o acompanharemos vivos e entregaremos a cidade. Então um dos servos do rei tomou a palavra e disse: vamos enviar alguns homens com 5 dos cavalos que ainda restam na cidade e ver o que acontece. Se morrerem, apenas terão a mesma sorte da multidão dos israelitas que já morreram. Assim, pegaram 2 carros de guerra com cavalos, e o rei enviou os homens atrás dos exércitos dos sírios, dizendo: vão ver o que está acontecendo. Eles foram atrás dos sírios até Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham jogado fora. Os mensageiros voltaram a anunciar isto ao rei. Então o povo saiu e saqueou o arraial dos sírios, e assim uma medida melhor de farinha era vendida por 1 moeda de prata, 2 medidas de cevada por 1 moeda de prata, segundo a palavra do Senhor. O capitão cujo braço do rei tinha se apoiado foi encarregado pelo rei de guardar o portão da cidade, mas o povo o atropelou junto ao portão e ele morreu, como o homem de Deus tinha dito quando o rei foi falar com ele. Assim se cumpriu o que o homem de Deus tinha falado ao rei. Amanhã, a esta hora mais ou menos, junto ao portão de Samaria, 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata, e 1 medida de melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata. Aquele capitão havia respondido ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer segundo essa palavra? Ao que o profeta havia respondido: eis que você verá, e com seus próprios olhos não comerá disso. E assim aconteceu com ele, porque o povo o atropelou junto ao portão, e ele morreu. Amém? Palavra de Deus para nós nessa noite. Foi um pouco extenso, né? Mas eu creio que ler toda essa história vai nos ajudar a compreender um pouco melhor aquilo que Deus quer falar nessa noite. Bom, quando a gente volta um pouco para o texto, né? A gente vai ver no capítulo 6 que houve uma grande fome em Samaria. Nós vamos ver que aquele povo ali, aquele reino, ele foi cercado pelos sírios. Os sírios sitiaram ali em volta da cidade e assim, eles ficaram presos ali dentro da cidade. E não havia ali o alimento necessário para o povo, que ficou trancado dentro da cidade. Tanto reis quanto o povo ali, os mais simples, não tinham alimentos, porque os sírios cercaram a cidade e não conseguia chegar alimento até a cidade. Então muitas pessoas estavam morrendo de fome. Com isso, o povo ali estava atordoado, fazendo qualquer coisa para sobreviver. O próprio rei ali daquela cidade, ele estava apavorado. Ele não sabia o que iria fazer. Era um tempo de profunda crise naquele reino, né? E ali nós vemos várias pessoas, né, com várias atitudes. E nós pensamos e devemos refletir sobre esse texto, principalmente nos dias de hoje, nos dias atuais, onde nós estamos passando por todos esses problemas, né? Onde o nosso país, a nossa nação vive esse caos em meio a uma pandemia. E eu quero perguntar para você, né? Quem é você diante da crise? Quem é você diante da dificuldade? Qual é a sua personalidade? Quais são suas atitudes diante da crise, diante da dificuldade? Quando o problema bate à sua porta, quando a dificuldade bate à sua porta, muitas das vezes você não vê saída. Quais são suas atitudes? Quem é o seu verdadeiro eu diante dessas dificuldades? Quando olhamos o texto aqui, né, nós vemos que o povo já estava preso ali vários dias na cidade, sem se alimentar. O povo já estava desesperado, porque já não sabia o que iria fazer. Se saísse, os sírios vinham e atacavam e os matavam.
invadiam a cidade, eles iriam ser tomados. Se ficassem, iriam morrer de fome, porque já não tinha alimento, já tinha escassez. E quando nós olhamos o capítulo 7, Deus ele envia ali Eliseu, né? Ele traz uma palavra através da vida de Eliseu, quando aquele rei procura Eliseu ali para ter uma resposta. E Eliseu responde: olha, vai ter um tempo de melhora. Vocês vão ver a promessa de Deus. Olha, Deus me diz que vocês vão experimentar da melhor farinha, da melhor cevada. Vocês irão experimentar o melhor. Vai acontecer tal coisa. E naquele momento eu acredito que tanto o rei como outras pessoas que estavam ali duvidaram, porque estavam no meio da dificuldade, estavam no meio do problema e não conseguiam entender de fato qual era a promessa, qual era o projeto de Deus para aquele povo. E às vezes você pode estar passando por isso hoje. Você pode estar passando por essa dificuldade nesse tempo. Você pode entender, né, que quando nós passamos pelas crises, às vezes a gente acha assim, eu não quero passar por crise, mas a crise é a que nos molda, a crise é a que nos prova diante de Deus, se a gente de fato tem fé, confiança em Deus. Então quando nós passamos pela crise, muitas das vezes nós revelamos quem nós somos de fato. Muitas vezes nós revelamos aquele nosso eu interior, aquilo que está escondido dentro de nós. A crise, em todos os sentidos, ela revela os sentimentos que nós temos dentro de cada um, dentro de nossos corações. As nossas reações são inesperadas quando nós somos surpreendidos por dificuldades que muitas das vezes são indesejadas. São algo que nós não queremos, nos pegam de surpresa. Por isso eu quero refletir, né, com vocês rapidamente nessa noite, porque é noite de ceia, onde nós renovaremos a nossa aliança com Deus. Mas eu quero perguntar assim, como reagir em tempo de crise? Como nós devemos reagir, né, em tempo de crise? Por isso eu quero refletir com os irmãos, né, quem nós somos diante dessas crises da vida e aprender, né, através de algumas comparações com alguns personagens aqui nessa história que acabamos de ler, que nos mostra posições, reações de pessoas mediante a crise. Eu quero que você olhe para esse texto e reflita qual desses personagens é mais a sua cara. Qual desses personagens você percebe que você é durante a crise? E o que você precisa mudar para reagir e vencer nesse tempo de crise, amém? O primeiro personagem que chama a atenção nesse texto, e é bem claro, é o rei. O rei Jorão, né? Esse tempo é marcado pelo tempo do reinado de Jorão. Mas sabendo que ali ele vai olhar, né? Ele sabe que Eliseu ali era profeta de Deus. Eliseu ali tinha sido usado para salvar o seu povo. Mas quando nós olhamos o capítulo 6, ali, ele culpa, de certa forma, o profeta Eliseu por todo o mal que estava acontecendo ali naquele reino. Ele vai colocar toda a culpa sobre Eliseu. Ele vai dizer assim, olha Eliseu, tudo que está acontecendo é por culpa sua. Se a gente olhar o capítulo 6. Então se nós somos como esse rei no momento da crise, na hora da crise, muitas das vezes a gente vai se sentir incapaz. Esse rei, durante a crise, durante a dificuldade, ele se sente incapaz, ele não sabia como resolver. E muitas pessoas são assim, elas se sentem incapazes de resolver algo. E quando elas se sentem incapazes, elas colocam a culpa em outras pessoas. Ela coloca a culpa do seu erro, da sua falha, da sua incapacidade em outra pessoa.
Ou seja, a crise acontece não por minha causa, mas por causa de outra pessoa. Muitas das vezes essas pessoas também ficam nervosas, fazem ameaça, desconfiam, né, de tudo, de todos, desconfiam de tudo que está ao seu redor. Então, em tempos de crise, nós devemos refletir que pouco adianta encontrar pessoas que são culpadas pelo que estamos passando. É preciso encontrar, de fato, a solução para o nosso problema, para a nossa crise, para a nossa dificuldade. Nós estamos, às vezes, acostumados a ser reis da nossa vida. Ou seja, nós controlamos a nossa vida. Nós decidimos tudo o que queremos ou fazemos. Mas quando nós perdemos o controle da nossa situação ali, perdemos o controle, a rédea da nossa vida, a nossa situação é de se apavorar, de ficar nervoso, de se preocupar. Então, não adianta culpar as pessoas, não adianta brigar nem fazer ameaças. É preciso encontrar uma saída para a crise. E aquele rei, durante essa dificuldade, ele se sente incapaz e não consegue achar uma solução. Ele era o rei daquele povo, ele era o responsável de tomar as decisões por aquele povo, mas ele se sentia incapaz. E ele resolve culpar Eliseu por aquilo que estava acontecendo, aquele tempo de crise. Ao invés de achar uma solução, ao invés de entender que Eliseu era homem de Deus e através desse contato que esse homem tinha com Deus, buscar a Deus, mas não, aquele rei, ele prefere olhar para o problema, para a dificuldade, para a crise e ficar apavorado. E eu pergunto, você é assim? Você, em meio à crise, à dificuldade, você se sente incapaz, tenta culpar outras pessoas pelas suas falhas, pelos seus erros? Você se apavora quando vê um momento de dificuldade? Você se apavora quando vê que os problemas estão vindo bater a sua porta? Então eu posso te dizer assim, não seja como esse rei na hora da crise. Não se apavore. Não perca o controle ali da situação. Creia somente em Deus. Não culpe outras pessoas pelo que você está passando. Procure arranjar uma solução para esse problema, para essa dificuldade. Não seja como esse rei na hora da crise. Não seja. Uma outra figura muito importante durante esse texto, durante essa história bíblica, é a figura do capitão. No capítulo 7, versículo 2, nós vemos que esse capitão estava à porta de Samaria e provavelmente era uma pessoa de confiança do rei, porque o texto vai dizer que ele ficava os braços dele ali, era onde o rei se apoiava. O capitão, na hora da crise, ele acha que sabe tudo. Ele pensa que é forte. E pensando que é forte, achando que sabe de tudo, quando ele recebe a palavra de Deus, ele duvida daquela palavra. Então assim, meu amado, minha amada, quando nós estamos durante a crise, muitas das vezes você pode ser esse capitão. Você acha que sabe a resposta para a crise. Você pensa que muitas das vezes só a sua força vai conseguir vencer as barreiras, só a sua força vai quebrar, e quando você não consegue e vem a palavra de Deus sobre a tua vida, você não acredita, você duvida daquela palavra, você não crê que Deus pode fazer ou mudar a sua história, mudar o seu problema. Então a gente tem que entender, que esse capitão, são usados, para mandar e desmandar. Eles pensam que são fortes,
pois vemos no texto aqui, né, que até o rei se apoiava nele. Mas a gente tem que entender que ninguém é maior do que o nosso Deus. Nós temos que entender que Deus, Ele pode transformar a crise em uma oportunidade. Na hora da crise, não seja como um capitão, mas deixe que Deus, vamos dizer assim, seja o general da sua vida. Não seja arrogante achando que você consegue vencer sozinho. Você pode estar perdendo a oportunidade de experimentar a providência, a bênção do Senhor. Aquele capitão, ele no momento que recebe a palavra, ele duvida. E você, durante a crise, quando recebe a palavra de Deus, como você se porta? Você confia? Você crê? Você obedece? Ou você é como esse capitão, acha que pela sua força você vai conseguir vencer, e quando a palavra chega, você não consegue crer de fato, crer que Deus pode mudar, crer que Deus pode transformar. Bom, uma outra figura que nos chama a atenção é a do profeta Eliseu. Eliseu era o profeta naquela época, e a sua tarefa ali como profeta foi anunciar a palavra de Deus ao rei, àquele povo. A mensagem do Senhor é que haveria um tempo de bênção e de fartura. Um tempo onde aquele povo ali iria experimentar a provisão de Deus. Mas o profeta Eliseu diz isso em meio à crise, em meio à dificuldade que aquele povo estava vivendo. E se você é como profeta, você deve ser como profeta na hora da crise. O profeta, o que ele faz? Ele abençoa. Ele vai ali e leva a palavra, ou seja, ele está ministrando a bênção de Deus em meio à crise. Em meio à crise, ele anuncia a palavra de Deus. Mas ele alerta aquele povo e ele avisa aquele capitão, ele avisa sobre a consequência da incredulidade. Mas assim, nós temos que entender, se nós queremos ser como esse profeta em meio à crise, nós temos que entender que a nossa boca, a nossa vida tem que ser uma vida para ministrar as bênçãos, abençoar outras vidas. Em meio à crise, quando a gente se coloca diante de Deus e deixa Deus nos usar, é o papel como um profeta tem aqui, o papel de abençoar. O profeta ali, como todos ali, ele vivia aquele tempo de crise, vivia aquele tempo de dificuldade, mas a sua confiança nunca deixou de estar em Deus, e por isso ele nunca deixou de fazer as coisas de Deus. Em meio à crise, aquele profeta, ele não abandona a vontade, o chamado, o propósito de Deus na vida dele. E quando nós olhamos assim, várias pessoas hoje, quando passam pela dificuldade, a primeira coisa que vai fazer é abandonar o chamado, abandonar o ministério, abandonar o projeto de Deus, deixar a igreja de lado. Pelo contrário, o que Eliseu nos ensina aqui é que nós devemos, em meio à crise, continuar adorando, continuar servindo, continuar vivendo o propósito, o projeto de Deus. E o profeta, ele avisa aqui aquele povo, né? Ele avisa sobre o perigo de não acreditar numa mensagem do Senhor. Então, creia no chamado que Deus tem. Creia na promessa que Deus tem sobre a sua casa, sobre a sua vida. Creia. Seja como o profeta Eliseu na hora da crise.
Creia em Deus, creia e continue a servir, continue a adorar, continue a fazer as coisas de Deus. Porque nesse tempo de crise é onde os verdadeiros adoradores, né, aqueles que servem verdadeiramente ao Senhor, vão se destacar, vão ser lembrados, vão mostrar homens e mulheres verdadeiramente segundo o coração, o propósito de Deus. E por último, os últimos personagens, né, que podemos destacar nessa noite é a vida dos leprosos ali. Nós vamos ver que a história vai dizer que os leprosos ali foram usados por Deus para salvar o povo de Samaria que estava morrendo de fome. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, olhamos para a história bíblica, nós vamos ver que no Antigo Testamento a lepra ela é um símbolo do pecado. Ou seja, aquele que tem lepra, aquele que está acometido dessa doença, para aquele povo era um homem ou uma mulher que era pecador. Então, se somos todos pecadores, todos nós podemos ser comparados, né, com esses leprosos. E quando nós olhamos a vida desses leprosos, nós vemos que esses leprosos durante a crise, na hora da crise, eles sabem que são pecadores e sabem que o pecado dentro de si ali é o condenado à morte. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte em Romanos. Eles sabiam que se ficassem ali ao portão, iriam morrer. Se entrasse na cidade, eles iriam morrer de fome, porque estavam morrendo de fome. Então eles escolhem ir ao arraial, ao local onde estavam os sírios, ou seja, ali tinha uma esperança. Por mais que eles poderiam vir a morrer se os sírios estivessem ali, eles escolhem ir. Eles buscam ali, né, vamos dizer assim, uma oportunidade sem medo de arriscar. E nós vamos ver que durante essa história, eles percebem que o que eles estavam fazendo lá no arraial dos sírios era errado. Eles têm um temor ali, de certa forma, a Deus e pensam nos seus próximos. Eles vão ali de volta a Samaria compartilhar as boas novas. Aqueles homens ali, eles provavelmente sempre foram rejeitados pelaquela população. Eles sempre foram rejeitados, provavelmente pelos seus. Mas aqueles leprosos ali, eles reconhecem que não são dignos, mas mesmo assim eles permanecem fiéis ao Senhor e creem no seu poder. Quando surge uma oportunidade na nossa vida, nós não devemos temer. Nós não devemos ser egoístas, ficando com a bênção somente para nós. Então nós devemos ser como esses leprosos durante a crise. Aqueles leprosos ali reconhecem, olha, eu sou pecador. Eles reconhecem e têm temor a Deus. E por mais que fossem rejeitados por aquele povo, eles tomam a atitude de levar aquela mensagem. Eles poderiam muito bem ficar com todos os tesouros, toda a comida que tinham ali, mas eles pensam no tempo da crise em compartilhar com o seu próximo. Você é assim em meio à crise? Você pensa em compartilhar? Você teme a Deus? Você, quando vê uma oportunidade, você não teme porque você sabe que Deus está contigo? Os leprosos eram assim. Os leprosos foram assim naquele texto. Eles agiram, ouviram a oportunidade, agiram, mas tiveram temor a Deus e pensaram no seu povo. E nós devemos ser assim no tempo da dificuldade, no tempo da crise. Seja fiel na hora da crise e eu creio que você receberá a vitória.
A diferença acontece quando vem a vitória, né? Dependendo de quem você foi na hora da sua crise, de quem você foi no momento da dificuldade, de quem você foi, será o resultado mediante a vitória. Dependendo de quem você foi ali na hora da crise, será a sua condição na hora da bênção. Quando nós olhamos para o rei ele perde a oportunidade. Deus manda o profeta Eliseu ungir Jeú no seu lugar. E quando ele morre perdendo o seu reinado. Ele morre e vê o seu reinado, ele é destronado, porque outro foi ungido em seu lugar. O profeta, quando nós continuamos a história, nós vemos que aquele profeta, ele foi honrado, porque ali se cumpre a palavra que saiu da boca dele, mas ele foi usado por Deus, ela se cumpre. Então, quando nós nos portamos como profeta, nós somos honrados em meio à vitória. A atitude do capitão, ele duvida da palavra de Deus. E como a palavra de Deus mesmo foi falada a ele vê a bênção, ele vê a vitória, mas ele não consegue experimentar a vitória. Ou seja, as pessoas que duvidam da palavra de Deus, do propósito, do projeto de Deus, podem até ver a bênção, ver a vitória, ver o fim, a esperança no fim do túnel, a saída para a crise, mas elas não conseguem experimentar essa vitória, essa saída de crise. E os leprosos ali, eles experimentam com abundância e tiveram a honra de salvar. Ou seja, eles ali eram rejeitados, os que estavam à margem, mas eles têm a honra de salvar o seu povo. Então, assim, o que eu quero falar para os irmãos: seja profeta em tempos difíceis, anunciando a vontade, o desejo de Deus. E também seja como os leprosos, em tempos difíceis, em tempos de crise, em tempos de dificuldade, sejam tementes e sejam solidários. Nesse tempo de crise, é onde nós precisamos que pessoas se levantem para servir verdadeiramente. Profetas se levantem para anunciar a vontade de Deus às pessoas que necessitam. Pessoas que se levantem para ajudar e ser solidários a pessoas que estão passando por dificuldades. Não seja como o rei que culpou os outros, e nem como um capitão que não acreditou na provisão, na palavra de Deus. Entenda, a crise passa. A crise, a dificuldade, o problema que você pode estar passando hoje, passa. E Deus, Ele é quem te dará a vitória. Amém? Louvado seja o Senhor, que Deus possa te abençoar com essa palavra. Nós partiremos agora para o nosso momento de ceia. Eu quero somente agora ter um momento de oração, um momento que nós possamos refletir, né? E pedir ao Senhor que nós sejamos a cada dia mais semelhantes a esse profeta e a esses leprosos, que possamos continuar anunciando a palavra de Deus em meio à crise e ser solidário àqueles que necessitam. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pelas nossas vidas nesse tempo. Amém? Ore ao Senhor. Senhor Deus Pai, graças te damos, ó Pai, primeiramente pela Tua palavra, ó Deus. Ó Senhor, a Sua palavra vem de encontro aos nossos corações, ó Deus. Nesse tempo onde todo o nosso país passa por uma crise, por uma dificuldade, ó Pai. E isso nos atinge hoje.
Senhor, que a cada dia nós possamos ser como esse profeta em meio à crise, que não abandona as coisas que são do Senhor, que anuncia a sua palavra, que vive o seu projeto mesmo em meio à crise, ó Pai. Que a cada dia, ó Pai, possamos também ser como esses leprosos, ó Deus, que mesmo ali, ó Pai, tendo a bênção em suas mãos, ó Pai, pôde compartilhar, ó Pai. Foi solidário com o povo a qual eles eram rejeitados, ó Pai. Que nós possamos ser levantados nesse tempo para ajudar, para auxiliar, ó Pai, as pessoas que necessitam, ó Pai. E assim, ó Pai, nós possamos sair, ó Pai, com vitória, crendo, ó Pai, que o Senhor é quem guarda a nossa casa, que o Senhor é quem guarda a nossa vida, ó Pai. E se hoje passamos por crise, ó Pai, continuamos te adorando, continuamos te servindo, continuamos vivendo o seu propósito, porque cremos que o Senhor é quem nos livra da crise, do problema, da dificuldade, Senhor. Ó Pai, nesse tempo nós entregamos a nossa vida em tuas mãos, ó Deus. Entregamos, ó Pai, todo o nosso ser, a nossa casa, ó Pai. Que o Senhor continue guardando, continue nos guiando, ó Pai. Que o seu projeto, que o seu propósito se cumpra na vida de cada um de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que você possa ouvir essa palavra e crer na promessa, na vontade de Deus para a sua vida. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós temos um Deus de aliança, um Deus de promessa. Aleluia. Não somente creia. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Aleluia. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não lembra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir, Senhor. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em
passando. É um tempo de provações. Mas a palavra do Senhor diz que Ele não nos prova ao ponto que não devemos suportar a provação. Ele conhece o meu coração. Ele conhece o meu coração. Então somente creia. Não desanime. Não desista de lutar. Persevere. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor enquanto se pode achar em qualquer nome, enquanto Ele está perto. Diz o Senhor. Você vai ver. Abandone o pecado. Abandone os erros. Abandone o velho homem. Os velhos costumes. Chega um tempo a qual o Senhor Ele vai olhar para mim e para você. Ele vai querer olhar uma nova vida. O que nós temos a oferecer ao Senhor? Fique isso para você meditar. O que você tem oferecido ao Senhor? A palavra de Deus diz que não podemos servir a dois deuses. Cada dia agradar um, desagradar o outro. Nós temos um Deus único, merecedor de honra, glória, louvor e adoração. Começa a refletir na tua vida com Deus. Peça para Deus te ajudar nesse momento que você está passando. Às vezes você não tem força para orar, não tem força para buscar, mas peça para Deus que Ele vai te dar força. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados irmãos, irmãs, já temos aí recebido do Senhor a sua palavra. Palavra que eu creio que nessa noite falou contigo, falou comigo, falou com cada um de nós. E agora eu quero te convidar a não ser não só tocado pela palavra do Senhor, mas ser também agora abençoado por participar dessa mesa que está preparada no Senhor para você, para a sua casa, para a sua família, para todos aqueles, e aí a gente pode dizer assim, congregados na sua casa, congregados na minha casa. Que nós nessa noite possamos participar dessa mesa com fé, com ousadia. Já louvamos ao Senhor, já confessamos a Ele, já adoramos a Ele, já recebemos a palavra dEle, Ele já falou conosco nesta hora. Agora deixa Ele completar esta obra através dos elementos, trazendo à memória aqui a sua morte, a sua ressurreição, trazendo à memória a reconciliação do Senhor. Essa noite é noite de reconciliação, e você que está nos assistindo, é a hora de você se reconciliar, é a hora de você se achegar a Ele, é a hora de participarmos deste pão, de termos comunhão com o corpo de Cristo, mas também com o próprio Cristo. É agora, neste momento. Por isso eu quero convidar a você a abrir o seu inário evangélico na parte da Santa Ceia. Aí você pode abrir o seu inário evangélico na página 551, alguns inários na página 553, ou você pode acompanhar comigo a leitura que nós iremos realizar, consagrando os elementos, orando em humildade para nos achegarmos diante de Deus com os nossos corações limpos, com as nossas mentes limpas,
diante do Senhor. Por isso, nessa noite, eu convido a você. Nós não vamos ler todo o texto, toda a liturgia da ceia, mas nós vamos começar na oração de consagração. E eu quero convidar a você, nesta hora, aí, a nos acompanhar com fé, pela fé, através da fé, consagrando esses elementos. Você que tem aí reunido na sua mesa o pão e também o cálice, vamos todos juntos celebrar ao Senhor na sua mesa. Amém? Diz assim a oração de consagração: toda glória seja a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obedientes à instituição de Teu amado Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo, nós realizamos aqui, diante de Tua divina majestade, o memorial que o Teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança Sua bendita paixão e morte, Sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-Te graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente nós Te suplicamos, ó Pai, que nos ouça com o Teu Filho Jesus Cristo, que concede-nos o Espírito Santo e por Tua infinita bondade consagres os dons de pão e vinho aqui nesta mesa, mas também na mesa dos meus irmãos, também na mesa das minhas irmãs, aí nos seus lares. Consagre, Senhor, este pão, consagre, Senhor, este cálice com o suco de uva, para que, recebendo, segundo a instituição de Teu Filho, eu e você sejamos participantes do Seu abençoado corpo e sangue para todo o sempre. Amém, amém e amém. Agora, amados, a nossa oração. Eu convido você a se ficar de pé, convido a você a ficar de pé nesta hora, para todos juntos nós fazermos esta oração, a oração de humilde acesso. Vamos todos juntos orar. Ó misericordioso Pai, nós humildemente Te imploramos que santifique-nos com o Teu Espírito e abençoe as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo, e o vinho que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, nosso Senhor, a quem pertencem a honra, a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém e amém. Amado irmão, amada irmã, eu vou pedir aí para você pegar o pão e levantar. E eu vou dizer aqui, trazendo à memória as palavras de Jesus Cristo. E eu gostaria que você, na hora que eu partir o pão, que você também possa partir o pão aí na sua casa. Amado irmão e irmã, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite que Ele foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que se reunires em memória de mim. Por semelhante modo também, depois de ter ceado, e aí eu convido a você também a pegar o cálice e a levantar este cálice.
Depois dele ter ceado, ele também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amado irmão, amada irmã, a mesa é do Senhor, e eu convido que você aí na sua casa distribua para os entes queridos, distribua para os amigos, para os filhos, para o esposo, para a esposa, distribua o pão, dê um pedaço de pão para cada um daqueles que estão ao seu redor. Não só o pão, também convido a você também a dar também o cálice. E em posse dos elementos, agora eu convido a você, eu digo a você, a mesa do Senhor está preparada. Não é a mesa da igreja metodista, mas é a mesa do Senhor. É a ceia do Senhor, no qual Ele diz: vinde, benditos do meu Pai. Todos, vinde, benditos do meu Pai, grandes e pequenos, e sei com o Pai. Sei com este Deus, que é Deus de amor. Aqui está o pão na minha mão. Eu convido a você agora, pela fé, a participar deste pão, trazendo à memória o corpo de Cristo, que foi transpassado na cruz do Calvário, por você e por mim. Tudo aquele corpo suportou, por você e por mim. Por isso, nesta hora, eu te convido a celebrar, a trazer à memória o Senhor. Coma pela fé em Cristo Jesus. Eu também aqui estou com o cálice na mão. Este cálice nos lembra o sangue de Cristo que foi vertido na cruz por você e por mim, para nos trazer salvação, o resgate, para nos libertar do pecado, para nos fazer uma nova criatura agora em Cristo Jesus. O velho homem ficou para trás, agora é um novo homem. E eu convido a você, novo homem, nova mulher, eu convido a você a participar pela fé deste cálice. Beba agora em Cristo Jesus. Oremos no Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em torno do Teu nome, para louvarmos ao Senhor, para participarmos da mesa do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós somos gratos porque até aqui chegamos, é o 7º mês. Ó Senhor, em meio à pandemia, em meio ao isolamento, mas o Senhor nos concede dessa graça de estarmos reunidos em família, celebrando ao Senhor. Por isso, ó Pai, abençoe todos aqueles que participaram, nos encha de fé, nos encha de esperança, traga, Senhor, ó Pai, às nossas vidas o renovo, através dos elementos, traga, Senhor, na nossa vida, Senhor, ó Pai, a alegria, o amor, ó Deus, traga sobre as nossas vidas, ó Pai, o poder do Espírito Santo, para vencermos as tentações, para vencermos as ciladas do inimigo, para continuarmos firmes em torno do Teu nome. Ó Deus de amor, nós pedimos
pedimos a Ti, ó Deus de amor, nós suplicamos a Ti e somos agradecidos nessa noite, porque o Senhor é um Deus de milagres, é um Deus poderoso, é um Deus vivo. Aleluia, glória a Deus, exaltado seja o Teu nome, aleluia, louvado seja o Senhor. Ó Pai, abençoa os Teus filhos, abençoa a Tua igreja, abençoa-nos, ó Pai. É o nosso pedido, é a nossa oração e também a nossa gratidão nessa noite, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Aleluias, amém. Nada de Jesus, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amados irmãos e irmãs, chegamos no fim de mais um culto. Louvamos a Deus porque nessa noite recebemos do Senhor a sua visita, recebemos do Senhor a sua presença, fomos agraciados, fomos abençoados, somos benditos de Deus por poder participar dessa mesa gloriosa. E eu louvo a Deus por estarmos unidos no Senhor em torno da mesa. Agora eu quero passar os avisos para os irmãos, os avisos que são aí para nós, a nossa agenda, a nossa programação. Nós teremos na terça-feira, ainda estamos com o jejum em favor da pandemia, para o fim da pandemia, para o fim aí, das sanções que nos impedem também de nos reunirmos enquanto igreja, no templo, no nosso local, que o Senhor possa abrir as portas dentro das medidas de segurança cabíveis, do qual eu e você, precisamos também aí obedecer e cumprir, mas que Ele abrevie os nossos dias, porque não tem sido fácil nos reunirmos através somente de gravação, através somente de plataformas, de reuniões, porque para nós o importante é estarmos juntos e também estarmos juntos presencialmente, de corpo, de alma e de espírito. Então, oremos nesse sentido, continuamos orando pelas famílias que tiveram aí seus entes queridos, que foram aí contaminados com esse vírus, ou continuamos orando, por aqueles que são profissionais da área da saúde. Então, terça-feira, eu convido toda a amada igreja a fazer esse jejum. E na quarta-feira, nós também estamos jejuando, consagrando as nossas vidas, levantando um propósito, e aí um propósito seu, um propósito pessoal, da sua casa, da sua família, diante do Senhor. Quarta-feira passada, o presbítero Renê, pai da nossa irmã Graziela, ele pregou, nos trouxe uma palavra abençoadora. Temos sido abençoados dia de quarta-feira, não só pelo momento de oração, mas também pela palavra. Tivemos na quarta-feira retrasada um momento de oração pelas famílias que foi bênção do Senhor. Por isso eu te convido a você, se você está com um tempo, dia de quarta, às 19h30, acesse a plataforma Zoom.
vamos orar, vamos buscar ao Senhor, vamos aprender mais sobre a palavra dele. Eu te convido a você estar conosco. E as nossas programações de final de semana, escola dominical, jovens, adultos, através da plataforma Zoom, e as crianças através do canal do YouTube. Esses são os nossos avisos, Se tivermos alguma outra programação especial durante a semana ou para o final de semana, nós vamos postando e vamos convidando os amados irmãos. Amém? Amém, meus amados. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Temos os pedidos de oração, pedidos pelos nossos irmãos que estão enfermos, pedidos por aqueles irmãos que estão em tratamento, pedidos por porta de emprego, pedidos de libertação, pedidos de cura, pedidos para que o Senhor manifeste a sua graça, que o Senhor renove, que o Senhor dê entendimento, que o Senhor dê a direção. Por isso eu te convido nessa hora a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos, a agradecer ao Senhor por esse banquete e também apresentar esses pedidos de oração. Vamos todos orar. Eu convido a você a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos e juntos orarmos ao Senhor. E logo após a oração, vamos receber aí a bênção apostólica. Vamos receber do Senhor a sua bênção. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por estarmos na sua presença, queremos te agradecer por este culto, no qual o Senhor falou conosco através da sua palavra, no qual o Senhor falou conosco através dos louvores, as canções, ó Pai, no qual o Senhor falou conosco através das orações, através da ministração da ceia, dos elementos. Pai, continua falando conosco, falando com o teu povo, nos dirigindo, nos guiando, meu Deus. Abençoa agora os irmãos que estão em tratamento médico, Pai. Pai, orienta os teus filhos. Pai, conduza os teus filhos, Senhor, naqueles profissionais que irão resolver, Senhor, a situação. Ó Pai, nós pedimos a Ti, orienta os teus filhos, orienta esses profissionais. Pai, nós pedimos por aqueles entes queridos, ó Deus, que, ó Pai, foram contaminados com o Covid, que o Senhor possa visitá-los também, que eles possam sentir também a cura que vem do Senhor. Pai, oramos pelos profissionais da área da saúde, que o Senhor possa, ó Senhor, guardá-los, meu Deus, que o Senhor possa, ó Pai, protegê-los, meu Deus. Senhor, toma em tuas mãos, toma aqueles que estão em enfermidade, toma aqueles que precisam de cura, toma, Senhor, ó Pai, aqueles que precisam da porta de emprego, toma, Senhor, aqueles, ó Pai, que estão necessitados, que estão carentes, que precisam de ânimo, de força, ó Pai. Livra-os, ó Senhor, da angústia, livra-os, Senhor, do quarto escuro e abra, Senhor, a tua luz, ó Pai, sobre eles. Ministra, Senhor, sobre a vida deles. Ó Pai, cada dia mais nós reconhecemos que somos carentes, que somos dependentes da sua graça, do seu amor, da sua união, ó Pai, do teu Espírito, testificando com o nosso Espírito, Senhor. Nos abençoe, ó Pai, nos guarde, ó Pai, dê-nos da sua graça, dê-nos do seu amor. Meu Deus, meu Pai, é a nossa oração, é o nosso clamor, é o nosso pedido, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Agora, Senhor, nos despede-nos em Tua paz e abençoa a semana, Senhor, das nossas famílias, dos nossos filhos, daqueles que voltaram ao trabalho.
nossa gratidão por participarmos desse glorioso banquete no Teu nome, no nome de Jesus Cristo. É o que oramos, é o que pedimos, é o que agradecemos. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que as consolações do Espírito Santo e as bênçãos desse Deus que é amor, que é paz, que é esperança, que é as bênçãos de Deus Filho e Deus Espírito, seja com todo o povo de Deus, seja com a Igreja Metodista em Guaianazes e com todos os filhos e filhas espalhados na face da terra, e que todos os santos que nessa noite concordam possam dizer comigo: amém, amém e amém. Que Deus em Cristo te abençoe no Senhor nesta semana. Amém e amém. Uma boa noite no Senhor. Amém.